volta com o 3 em 1 e já vou colocar um novo assunto aqui na mesa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, diz que a prisão após condenação em segunda instância não é obrigatória e que é preciso desconfiar se o Ministério Público tenta ocupar um vácuo de poder. Declaração feita em um evento no Superior Tribunal de Justiça nesta segunda-feira, e a gente tem um trechinho do que disse o ministro. Vamos ver. A prisão de segundo grau, em muitos casos, especialmente no contexto da Lava Jato, se tornou algo até dispensável, porque passou a ocorrer a prisão provisória de forma eterna, talvez até com o objetivo de obter a delação, sentença de primeiro grau, o sujeito continuava preso, confirmava-se a provisória, e com a sentença de segundo grau ele iniciava a execução. É preciso saber ler estrelas. Quer dizer, ou se muda isto, ou você empodera de maneira demasiada a Justiça de primeiro grau e o Ministério Público. E aí, Andreas, ouvindo atentamente o ministro Gilmar Mendes, o que dizer? Tenta fazer uma provocação, mas absolutamente descabida, né? São coisas diferentes. É uma obviedade que a determinação de cumprimento de prisão depois da condenação em segundo grau, em segunda instância, seja obrigatório. Não é. Ok, depende do juiz. Mas, dizendo isso, ele está atentando contra uma jurisprudência do Supremo da qual ele fez parte. Ele votou por essa jurisprudência, pela jurisprudência correta. Ele deveria cobrar, como ministro da Corte Suprema, da referência constitucional, guardião da Constituição, que se defendesse aquilo que foi decidido pelo Supremo, do qual ele faz parte. Ah, mas ele quer mudar o voto, quer rever a posição. Isso é outra coisa. Isso é outra história. Que reveja. Que o plenário discuta e que se reveja, que se derrube essa jurisprudência, que se crie outra. Sobre as prisões preventivas alongadas, como ele diz, eu já disse aqui que acho que muitas vezes elas são alongadas mesmo e que servem para pressionar o preso a fazer acordo de delação premiada. Tudo bem. Mas isso não tem nada a ver com condenação em segunda instância. Uma coisa não substitui a outra, e esse tipo de blague não cai bem nessa altura do campeonato, inclusive é destemido, né? No momento em que ele está no olho do furacão. Realmente, os ministros do Supremo, os homens públicos têm que falar menos, os do Judiciário, tá? E sobre o Ministério Público, eu tenho falado sobre isso aqui, independentemente do Gilmar Mendes. Tem um projeto de quarto poder do Ministério Público, né? De poder moderador mesmo, ocupando espaços de outros poderes. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí, Madu, como é que você analisa a fala do Gilmar Mendes? Olha, eu vou puxar um pouco para trás, quando na sexta-feira o ministro Gilmar Mendes soltou pela terceira vez o empresário Jacó Barata Filho e o seu associado, digamos assim, Lelis Teixeira. Cara, isso é suspeitíssimo. Isso é suspeitíssimo. Porque, inclusive, ele já havia sido admoestado, né, pelo Ministério Público, porque, vejam bem, o Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha do Jacó Barata, o cunhado dele é sócio do Jacó Barata, né? A esposa dele, a mulher dele, trabalha no escritório de advocacia, é sócia do escritório de advocacia que defende o Jacó Barata. E pela terceira vez, inclusive, já preventivamente, numa outra questão que não era nem da jurisdição dele, era de um outro juiz, ele já antecipou o habeas corpus. Então, isso só me leva a um tipo de raciocínio. O Gilmar Mendes deve ter motivos muito fortes para conceder com tanta facilidade esses habeas corpus todos para o Lelis Teixeira e o Jacó Barata. Eu gostaria de saber, né, de que natureza são, né? São muito fortes. E isso, ao mesmo tempo, se você junta com essas declarações que o Gilmar Mendes vem trazendo, o posicionamento dele nos últimos tempos, leva naturalmente você a pensar que existe alguma coisa por trás.
Veja bem, eu acho que o ministro Gilmar Mendes vai ser o primeiro interessado a tirar todas essas dúvidas da minha cabeça e da torcida do Corinthians e do Flamengo juntas. Porque isso só nos leva a esse tipo de raciocínio, que é maldoso, que é ruim, que não faz bem à democracia, não faz bem para o judiciário, não faz bem para ninguém. Mas isso é que fica, né? É preciso, inclusive, porque ainda, né, o Gilmar Mendes não foi explicar aos seus pais a natureza dessas suas decisões. A ministra, presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, ela está em débito com a sociedade por não ter ainda inquirido, né, perguntado ao juiz Gilmar Mendes, ao ministro Gilmar Mendes, esclarecer a questão desses votos dele. Né? É um pedido da Procuradoria-Geral da República, até da Raquel, a nova ministra, a Raquel Dodge, já reiterou esse pedido. A procuradora que é ministra também, né? Acho que tem equivalência, enfim. Ela fez o pedido para que a Carmen Lúcia procedesse nessa inquirição, nesse esclarecimento aí. Tá na gaveta da ministra Carmen Lúcia. Até onde eu sei, Vera. Ou você tem informação diferente? Não, eu não entendo como a presidente do Supremo vai inquirir um ministro sobre a natureza dos seus votos. Eles têm liberdade, têm independência para dar os votos que eles julgarem. Mas não teve um pedido da Procuradoria? Recurso ao plenário contra a decisão. Mas aí não é para que ele justifique o seu voto. É para que o plenário reveja, que ele leve para uma decisão maior do plenário. A ministra Carmen Lúcia... Do plenário. A ministra Carmen Lúcia não é uma corregedora, não é uma censora dos votos dos ministros, nem poderia ser dessa maneira. E muito menos cabe ao Ministério Público pedir esse tipo de coisa. Eu acho o seguinte... O ministro Gilmar Mendes votou em fevereiro de 2016 a favor do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Diz ministro Gilmar Mendes, não sou eu, não é o Marcelo Madureira, não é a Carlos Andreasa, não é ninguém que diz. O início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância não viola o princípio da presunção da inocência. Diz que os tribunais superiores têm meios de sustar a execução antecipada caso ela se mostre falha, que a defesa dispõe de instrumentos para fazer com que isso seja sustado como habeas corpus. E diz ele, ministro Gilmar Mendes, países extremamente rígidos aceitam a ideia da prisão após decisão em segundo grau. Ele disse isso em fevereiro e corroborou, confirmou, votou novamente dessa maneira no dia 5 de outubro do mesmo ano, 2016. O que houve de outubro de 2016 para cá que justifique não só o ministro Gilmar Mendes mudar de posição, algo que seria possível, se ele visse que o cumprimento dessa jurisprudência causou algum transtorno, etc., mas que ele virasse de posição com esta virulência a ponto de partir para o ataque de uma decisão que ele mesmo corroborou. Isso sim deveria vir a público, deveria ser discutido pelo Supremo, não na forma da cobrança, porque todos eles têm o direito de mudar de posição, às vezes podem fazê-lo até no decorrer da mesma sessão de julgamento, mas para que a sociedade entenda o que o Supremo pensa a respeito de uma coisa que é de suma importância, de vital importância. Agora, o ministro não pode fazer disso um cavalo de batalha contra o Ministério Público, porque não é disso que se trata. Porque se é verdade que você não deve empoderar sobremaneira a primeira instância ou o Ministério Público, também você não pode empoderar sobremaneira quem responde a um processo e seus advogados. Isso não pode ser uma coisa eterna. Os processos não podem se alongar infinitamente sem que a justiça seja cumprida e sem que as penas sejam cumpridas, sob pena de você ter uma justiça que não é feita, uma justiça que não é prestada, uma prestação jurisdicional que não é feita. O ministro sabe disso muito bem. Ele está só usando os argumentos agora de acordo com o que a sua convicção de agora, mas que não é a convicção de um ano e meio atrás. Então a gente precisaria discutir isso de uma maneira menos apaixonada, menos acalorada, e que os ministros dissessem o que eles pensam de maneira definitiva a esse respeito. Porque não é uma questão só da Lava Jato, é uma questão do futuro do Brasil, do futuro da justiça do Brasil, da efetividade da justiça no Brasil. Andreasa, rapidamente, vi que você quer falar algo, tem que fazer uma janela, mas pode ir.
Não, tá bom. Só para complementar a questão do Madureira, ou informar com base nela, que é o seguinte, é porque houve no passado, na gestão do Rodrigo Janot, pedidos da PGR de impedimento contra o Gilmar Mendes. Um desses pedidos de impedimento é para que ele se abstivesse de se manifestar, por exemplo, no caso do Jacó Barata Filho. Isso está em análise ou reanálise pela Raquel Dodge, que uma vez que queira levar adiante o pleito do Janot, do seu antecessor, precisaria aí sim apresentar isso ao plenário do Supremo para que os pares julgassem pontualmente relativamente a essas questões, impedimento ou não do ministro do Supremo.